Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. Hoje estamos no São Paulo Boat Show, mais precisamente ao lado da Sea-Doo. Então vamos falar sobre as novidades da Sea-Doo, da Yamaha, tem Museu do Jet, tem acessórios, tem muita coisa. Roda a vinheta aí. Bom pessoal, primeiro, antes de mais nada, quero agradecer por todo o carinho que a gente vem recebendo, tanto no Instagram quanto no YouTube, em todos os lugares. Mas vamos falar de novidade, a gente está no stand da Sea-Doo, a gente sabe, vocês viram que tem um episódio aí com todas as novidades, provavelmente vocês farão perguntas como cores, vem modelo novo, painel digital, todas essas coisas. A gente sabe que tem um problema de produção, devido a um nome que eu não posso falar para o YouTube não cortar a gente. Mas vocês sabem que a gente está retornando e as coisas estão voltando com uma velocidade muito boa. Então o que a gente tem de novidade tanto aqui e na Yamaha, não adianta a gente pressionar porque é um problema de produção. Antes de mais nada, queria dizer isso para vocês. O primeiro modelo que a gente tem é esse daqui, que é muito parecido com o GTX 230, que é o que já tem rolando por aí, que é o que já vende. Só que agora esse é o novo GTX 170. Essa cor, que eu já falei mais de uma vez, eu acho maravilhosa, essa mistura de preto com laranja, Crush, inclusive, o nome. Agora ele vem com a motorização aspirada. O Supercharger dos modelos modernos do Sea-Doo, ele começa em 230 ou 300 cavalos. Esse daqui é o aspirado, é o mesmo motor, porém sem supercharger, e ele rende 170 cavalos, que vocês podem ver por aqui. Provavelmente vocês devem estar se perguntando da questão do painel digital. Esse jet não vem com um painel digital, porém os modelos que estão lá à esquerda aparecem. E eu vou mostrar para vocês ele funcionando dessa vez. Bom, todos os kits que vocês já conhecem do casco ST3, sim, é um casco ST3, foi lançado desde 2018. Ele tem um kit de som Bluetooth, ele é o jet que vocês já conhecem do GTX 170, tudo igual, porém agora com o mesmo grafismo e cores do GTX 230. Um outro jet que vocês já conhecem é o GTI 170, agora eles têm disponíveis o 130 e o 170 no modelo SE. Mas o que é o SE? Ele é mais completo. Ele tem aqui na direção o botão do trim, por ser o SE, o 170 automaticamente já é o SE. Esse VTS é o botão do trim e ele tem também a escada. Por ele ser SE, ele possui a escada. Agora vocês podem ter no modelo 130 também. Então, além do 170 que vem nessa cor, o 130 também é SE. Esse jet está equipado com o acessório Link, que é o que a Sea-Doo põe muito no marketing dela, né? Que são os acessórios. Hoje é o que eu digo para vocês. O jet ele não é só um jet, ele é um mini barco. Então ele vai muito mais longe. Para vocês terem ideia, o GTX ele é um casco maior. Touring, a categoria que a Sea-Doo chama, você vai muito mais longe. O GTI é um jet de entrada, um acima do Spark, é a categoria recreação. Então você, com um jet desse, você já vai mais longe. Então eles colocaram os acessórios. Aqui nesse caso a gente tem o cooler instalado. E é muito fácil a aplicação dele. Você quer ver? Não fui eu que apliquei, mas eu vou tentar tirar, ó. Só você destravar, tirar essa trava e ele sai. Simples. Para colocar de novo, eu encaixo aqui, tá travado, não sai mais, é muito simples de funcionar. Esse jet é o mesmo motor do jet anterior que vocês viram, GTX 170 aspirado, 1630 cilindradas para quem gosta de saber de mecânica e 3 cilindros. O GTI vem sim na outra cor, porém disponível aqui na feira, é esse daqui que é o que vocês já conhecem. Esse é o jet 2022, como vocês podem ver aqui. E o outro que eu mostrei para vocês anteriormente também é o 2022. Um outro jet que tem o Spark, vocês já conhecem, esse aqui no caso, com essa plataforma maior, ele é Tree-Up para 3 lugares. Então ele aumenta essa plataforma e o banco é um pouco maior.
para que caiba a terceira pessoa. Só que eu mando uma dica muito importante para vocês. Tenha muito equilíbrio para andar num jet com 3 lugares, como esse. Ele é um jet de recreação leve e muita gente pergunta, eu posso ir longe com um jet desse? Sim, você pode. Em comparação a um XP, há 10, 12 anos atrás, ele é maior que um XP. Se não é o tamanho igual, é um pouco maior. Então ele se torna um jet pequeno pela modernidade, por ele ter equipamentos muito maiores. Porém, é um jet muito versátil. Esse modelo é o modelo Trix, que ele vem com isso aqui, ó, dá uma olhada. Esses botões VTS é o do Trim. Então você sobe ele e você faz muito manobra. Por exemplo, uma delas, você empina ele, esses porta-pés aqui, você empina e segura por aqui. Ele é um jet Trix em inglês, manobras, né? Então é um jet feito para isso. Recreação leve, ele é inteiro de Polytech. João, o que é Polytech? No grosso modo falando, um plástico, mas muito mais reforçado. Então a parte de cima dele é Polytech e a parte de baixo também. Só esqueci de falar uma coisa para vocês, esse jet aqui, a parte de baixo dele é de Polytech também e a parte de cima de fibra. Por que o Polytech? Mais leve e menos riscos, porém tem um pouco mais, a hidrodinâmica muda um pouco e diminui um pouco da velocidade. Sempre quando você ganha de um lado, você vai perder do outro. Nesse caso, você não vai ter o casco riscado, ele demora muito mais a riscar. Aquela paradinha na areia, na praia, um casco como esse te ajudaria muito mais do que ter um casco com uma pintura que brilha muito. Qualquer risquinho vai aparecer e vai te deixar chateado porque você pagou um preço um pouco caro no jet. Aqui nós temos uma novidade, vocês já conhecem, é o jet igual ao meu, RX P de Pato X. Por que P e não T? Ele comporta uma pessoa somente. Porém, você compra o banco que você tira essa peça de plástico e essa proteção de lombar e você acopla para o segundo passageiro. Só que ele é um jet extremamente esportivo. Então no banco dele você segura tanto nas laterais quanto no meio. Você tem aquela sensação de estar num touro bravo. É isso mesmo. O RX-PX agora na cor amarelo, em vez de ser o roxo com verde, amarelo com tons de cinza e preto. Ele vem nessa versão. Esse jet, por ser esportivo, olha só que legal, a Sidu pensa um pouco nessa questão de acessórios, né? Você tem um jet super esportivo, como se fosse um hypercar, um supercar, só que você tem acessórios, você tem essa possibilidade. Isso é uma bolsa waterproof, está escrito que ela é a prova d'água. Você coloca as suas bugigangas, o que você quiser e fecha ela. Como todas as capinhas que a gente tem de celular, fechou, prova d'água. Embaixo a gente tem um tanque de combustível. Eu quero falar para vocês um pouco sobre o tanque de combustível que muita gente pergunta se pode utilizar. Se for original de fábrica, sim. Tá? Então você pode utilizar desde que seja um produto original de fábrica. É um jet que anda a 74 milhas mais ou menos e eu vou mostrar para vocês o que vocês mais querem saber, que é o painel colorido. Vamos ver se ele está funcionando? Perceberam o molde do painel, que muita gente perguntou por que o molde é grande e o painel é menor, o analógico. Esse aqui no caso, ele é digital. Esse apito é de combustível e ao lado esquerdo quilometragem, ao lado direito RPM. Ele está dando algumas informações e no guidão novo você tem novos botões que você tem acesso, né, para todo o menu do painel. Painel praticamente de um super esportivo, você vai acelerando, o RPM vai subindo, te dá aquela sensação mais dinâmica. Aqui autonomia, combustível e ao lado direito você tem muitas funções, como, eu não sei mexer ainda, mas por exemplo, conecte o seu telefone. Você tem muita coisa, muita interatividade nesse painel. Podem ficar tranquilos que eu vou fazer um episódio inteiro para vocês
só sobre esse painel novo. Sim, é bonito e ao vivo mais ainda. Ele divide-se em duas telas aqui no caso. O último jet que é a novidade, que é o RX-T, XT de tatu. Por quê? Porque ele é maior que o P, que é esse que eu mostrei para vocês. Então ele já é um jet de 3 lugares, porém não perde performance e esportividade. Como eu sempre falei para vocês, aonde a Sea-Doo coloca um X vermelho é onde ela entrega o máximo de performance que ela pode ter. A diferença é que no P você tem um guidão com característica, parece ser mais pelado, né? Mas é uma característica mais esportiva de competição. E aqui você tem o guidão já que vem nos cascos ST3, porém aqui no meio você tem ele em vermelho, né? Que te demonstra mais esportividade, um X embaixo da logomarca da Sea-Doo. Esse jet, ele está com o guidão levantado, por isso que ele está tão alto. Você tem a regulagem aqui. Ele também tem o painel digital, vamos ver se ele mostra aqui, igual do RX-P que vocês já viram. Novamente, esse apito é de combustível. Então, dividido em dois, um painel animal, diríamos assim. Eu achei sensacional, acho que até demorou para chegar, se vocês querem saber. Motor, casco, nós temos o mesmo que vocês conhecem, porém, como vocês sabem, eu gosto de falar de coisa que eu testo, não gosto de falar de coisa que eu não testo. Mas 99% de certeza que tudo que a fábrica fala, inclusive, é o mesmo. Só que a gente tem agora o painel digital, a cor a gente tem no amarelo, e é aqui que eu quero falar para vocês que eu queria muito Sea-Doo no meu jet, essa cor, o preto. Então ele tem o Triple Black. Deixa eu ver se tem. Aqui, ó, vem cá ver ele. Dá uma olhada na cor que vem esse jet. Muita gente no passado falava, ah não, embarcação, jet de cor preta não aparece. Tá aí, ó. Então já viram que é tendência. E todo mundo se pergunta, a Sea-Doo é uma marca que faz muitas cores chamativas. E agora eles entraram com uma cor preta, um pouco neutro, porém tendência, né? Você vê que eles fazem um estudo, então um jet de 300 cavalos, motor 1630 cilindradas, 3 cilindros, supercharger e intercooler. É um motor 1.6 para você que gosta de carro e motor, que gera 300 cavalos. Sim, tem que usar gasolina de alta performance, Podium ou derivadas. Por quê? Porque é um motor de cilindrada baixa que gera muita potência. RX-PX, 74 milhas de painel, esse daqui mais ou menos 72 milhas de painel. Depende muito de tração, ambiente, como você está, o piloto, subir o trim, mais ou menos isso daí que você pode contar. Esse jet, ele já é mais versátil. Dá uma olhada, apesar dele ser o T, ele está com o acessório instalado que é a torre para você puxar esportes a reboque, ou torre de wake que todo mundo conhece. Aqui você segura para subir, se tem um apoio. Aqui você faz a amarração, então essa torre sobe para que tenha mais altura e o cabo não prenda, e você prende nesse local aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para mostrar para vocês uma coisa. Ele está preso nesse lugar. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, nesse jet, no RX-P, ele não tem obrigatoriamente nada aqui dentro. Então você não consegue instalar nenhum acessório por este lugar. Aqui tem um símbolo de combustível, ele é fácil de instalar. Já no RX-T, por ser 3 lugares, você pode utilizar. João, por que você acha que fizeram isso? A lei brasileira fala que você tem que ter... Estou falando lei brasileira mais fácil para todo mundo entender. Às vezes nós temos iniciantes assistindo querendo comprar um jet. Você tem que ter o piloto e o observador. Esse jet é para mais de para duas pessoas. Aquele jet você consegue ter aqui o piloto, o observador e o terceiro passageiro que está no esporte a reboque. Por quê? Se você precisar resgatar alguém, está com 3 passageiros e alguém na água, você não tem permissão para ter 4 pessoas a bordo, e sim no máximo 3. Como curiosidade,
O peso máximo de 3 passageiros é de 273 quilos para que ele possa andar com segurança. Esse é o stand da Sidu. Eu quero falar de um colete novo que eles lançaram. Posso invadir seu espaço aqui? Fica à vontade. Quero mostrar esse colete novo. Deixa eu sair. Obrigado. Eles lançaram um colete novo com o nome Airflow. É um colete diferente. A gente vê esse colete no mercado nacional. Ele é provavelmente injetado, não sei tecnicamente falar para vocês, mas é um colete que eu gostaria de testar. E ele se chama Airflow. Tem em várias cores. A gente vê aqui apenas em duas, né? A gente tem esse cinza um pouco mais escuro e essa cor, um verde, me parece um verde um pouco mais claro. É uma novidade que eles têm em acessório, eles têm muita coisa, a Sidu gosta muito de questão de acessório. Você tem camiseta com filtro UV, né? Azul, branca, as polos, provavelmente com poliéster. Esse é o tal do tênis híbrido que eu falo para vocês, ó. Aqui a água sai por baixo, então é um tênis que está sempre seco. Pessoal, não vou falar de preço, é só vocês falarem com o seu concessionário mais próximo. E o colete que já tem chinelo, eles têm bolsa. Ah, essa capa é uma capa muito, que eu queria muito, esse no caso é da K&M, eu queria ver se tem da Sidu. É uma capa que ela te deixa muito seca e transparente. Nesse caso ela tem a calça também, isso é uma dica para vocês, pessoal. Uma última coisa que eu quero mostrar para vocês, a Sidu é uma marca que se importa muito com o acessório. Meu, eu vou invadir seu espaço mesmo, posso? Eles vão brigar comigo aqui, mas tudo bem. Isso é um negócio muito legal, pessoal. É um carregador de bateria inteligente. Você pode largar ele na tomada, ele detecta que a bateria já está carregada e ele não fica dispensando energia da própria Sidu. E ele é preparado para as baterias que são utilizadas. 3 amperes, 6 volts, na verdade de 6 a 12 volts. Tem os displayzinhos, isso é muito legal. Isso é uma coisa que para você que deixa o jet muito tempo parado, isso daqui mantém a sua bateria. E isso aqui, que são as defensas originais da Sidu. Você faz a furação e instala pela lateral, ele vem o kit já completo, e aí você prende ela abraça e protege o seu jet para não é um jet caro, né, pessoal? Então hoje está muito caro o jet, vale a pena a gente cuidar. No mais, os filtros, saco estanque, os bonés, os acessórios da Sidu realmente são muito bem pensados e desenvolvidos. Bom, esse é o stand da Sidu, espero que vocês tenham gostado. Agora vamos para o stand da Yamaha para mostrar para vocês. Bom, antes de passar no stand da Yamaha, eu quero que vocês conheçam o Kleber da MS Audio. Ele tem muita variedade em questão de som para jet, não só para jet. Eu quero que ele mostre um pouquinho, Kleber. Obrigado por falar pra gente agradeço, um pouco. Cara, obrigado a gente sabe que aí. o assunto de som de jet ski é caro, não é? É bom, não é? Hoje, eu queria que você falasse um pouco, pessoal. Hoje tá bem mais fácil colocar um som no jet ski, né? E quem não quer um jet ski com som, Sim. né? O mais importante é isso, é dar uma volta, tal, você tá curtindo lá com a família, né? Quem tá junto com você. A música hoje faz parte da nossa vida, né? E ajuda demais na navegação. Exatamente. Aí, né? Tá aqui a prova. É muito bom. Então vamos lá. Hoje nós fabricamos os equipamentos próprios para isso. Tem muita coisa no mercado hoje que não é adaptado, aonde você vai ter problemas futuros com equipamento, que não é equipamento próprio para jet. Além de ser a prova d'água, que é um dos fatores, que não é o principal, mas tem proteções para consumo de bateria, né? E outras proteções que você vai trazer segurança para a sua navegação. Eu acho assim, o jet ski é para você ter um divertimento, né? Então não pode te virar um problema, né? Você ter um jet ski tem que ser um hobby, não uma dor de cabeça. Entendeu? Essa é a nossa ideia. Então a MS Audio todos os dias aprimora os equipamentos. A gente estuda, a gente tem um time de engenharia que cuida disso, que faz testes, como está aqui. Nós temos o kit aqui instalado e deixamos aqui. Antes de você falar preço, que eu sei que é o que você quer saber agora, né? Porque é um som paralelo, mas é ótimo. Eu queria que você mostrasse o principal dele aqui.
Vamos lá, tá aqui. Fala quantos dias que ele tá aqui na água. Esse aqui tá desde o início da feira, desde o primeiro dia, do dia 4, hoje vai fazer 5 dias que ele tá na água. Ele pode ficar totalmente submerso, tá, os kits. Vamos ligar ele aqui, ó. Você pode ver, ó, o kit tá em ordem. Vou soltar a musiquinha aqui perto. Que iluminado ainda, galera. Ele colocou uma música que tem mais grave, pra vocês poderem entender. A caixa tá submersa e tá funcionando. Eu acho, na minha opinião, como consumidor e ele técnico e fabricante, eu acho que a melhor forma da gente mostrar o teu produto é aqui. Exatamente. Né? Porque, sabe o que eu tava pensando? Assim, todo mundo vende equipamento para barco. Eu não vi nada na água. Exatamente. Eu não vi nada na água. Não tem como você provar, você vende equipamento para água. Tá na água. Não, tem que estar na água. Você vende equipamento para viver na água. Então tá aqui, a prova tá aqui. Água salgada, equipamento de plástico, onde vai material ferroso é inox, então a gente não tem problema com isso. Qual jet que eu posso colocar? Se eu tenho, por exemplo, um Sea-Doo GTI ou um Yamaha VX? Ah, legal. Nós temos kits, tá aqui, para todos os modelos. Nós temos desde o modelo universal, que você pode colocar em qualquer veículo. Não só jet ski como overhaul, aquele barco que entra o jet ski, para qualquer veículo. Tem alguns veículos, como por exemplo esse modelo aqui, o ST4, que é um modelo que usa toda a conexão original, inclusive as furações do próprio casco. Você não faz nenhum furo. Ainda, né? Exatamente, você tá original. Você não usa nenhum tipo de ferramenta sem ser original, tá? E nós temos caixas iluminadas também, né? Tem. Nós temos também alguns modelos agora. Nós estamos lançando agora os modelos para embarcações. Olha que legal. Que são essas aqui com RGB, que é a novidade, é a sensação do mundo. Não é no Brasil, é no mundo, tá? E as caixas torres, que você pode utilizar elas na polpa do barco, na proa, onde achar melhor. Parece que tem uma central de controle que tá vindo aí. Nós novidade. estamos lançando. Posso dar esse spoiler? Pode, não, vamos lá, é um spoilerzão. Aqui é a única central, né? A gente chama ela Audio Control, que você pode setorizar o som. Então, se você tem um sistema de som no barco, você tá lá na frente, não quer a música lá, você pode desligar a música na frente, usar atrás, pode usar os dois ao mesmo tempo. Isso é sensacional. Isso é a facilidade. Isso, né, é muito louco. Então, o que nosso trabalho é esse, trazer coisas novas. Esse aqui é o modelo novo de amplificador, desenvolvimento nosso também. Para quem entende um pouquinho. Para quem quer saber um pouquinho mais e como ele é vedado lá dentro, então ele é totalmente vedado. E o mais importante disso tudo, gente. Você quer falar sobre o preço? Bom, podemos falar. O Falar pessoal assim. adora saber de preço. Eu só vou frisar, todos os equipamentos são 100% fabricados no Brasil. Não tem nada importado. Ou seja, então preço tem melhor. demanda. O preço baixou bem, dá condição para todo mundo. Vamos lá. Preço, vamos falar de preço. A partir de R$ 2.800 você já pode ter um kit de som instalado. É um preço legal comparado aos originais que custam na faixa de 10 mil. Sim. E o melhor de tudo, a garantia, você está no Brasil. Mesmo passando de 1 ou 2 anos, você tem assistência técnica no Brasil. Então, você teve um problema, você vai mandar o equipamento para assistência técnica, ele vai te cobrar uma fração do valor e você vai ter o equipamento novo novamente. Como que o pessoal compra de vocês? Quem que eles devem procurar? Tá, você entra no site, tem o representante, aí ele escolhe o representante mais perto que tem dele, compra, ou a pessoa que vende faz a instalação, ou eu indico a instalação, tá bom? Tá aí, pessoal. Bom, queria que vocês conhecessem o Kleber, a gente já se fala há um tempo, bastante, né? E agora deu essa oportunidade para poder mostrar, porque a gente recebe muita pergunta de som. O que eu posso fazer, o que eu não posso? Às vezes tem certas reclamações do que é caro, se um som que é fabricado realmente funciona. Acho que nada melhor para mostrar como aquilo lá. Então tá aí para vocês, procurem o pessoal, entra no site e a garantia tá aqui, é fabricado no Brasil, é o preço mais barato que é fabricado aqui. E o Kleber é o cara disso daí. Então, se vocês quiserem, procurem o pessoal dele aí. MS Áudio Brasil. Joãozinho, obrigado mais cara. uma vez. Tamo junto. Fica com Deus, cara. Agradeço. Vamos vender aí pra galera. E vamos começar as parcerias aí, viu? Tá Fala bom. pessoal aí. Valeu, pessoal. Obrigado, até mais.